A Fazenda do Espelho Quebrado é o tema do nosso relato sobrenatural de hoje. E quem nos mandou esse relato, vamos chamá-lo de João. Ele vai estar contando a história do avô dele, o que ele passou na infância, e vai estar contando aqui pra gente. Isso aconteceu em 1964, quando o meu avô tinha apenas 11 anos. O meu bisavô, que era pai dele, seu Joaquim, comprou a fazenda chamada Santa Luzia na época, lá para os lados de São Tomé das Letras, em Minas. Era um lugar bonito, cercado de mata, com um casarão antigo que já vinha com fama de esquisito. Mas o meu avô era teimoso. Dizia que essas coisas de assombração era conversa de gente desocupada. Agora vamos falar, como se fosse o vô dele, que é o que conta o relato para ele. A gente se mudou para lá no começo do ano. Eu, meu pai, minha mãe, Dona Maria das Dores, e meu irmão Tonico, e minha irmãzinha Rosa. No começo parecia um sonho. A gente acordava com cheiro de café coado, pão de queijo no forno, os cachorros correndo pelo terreiro. Eu ajudava na roça, nadava no riacho, subia em árvore. Era uma infância simples, mas feliz. Era muito bom essa época. Só que logo começaram as coisas estranhas na fazenda. A primeira foi um espelho. Um espelho grande com a moldura entalhada que já estava na sala quando a gente chegou. Minha mãe achou bonito, limpou e pendurou, mas ela dizia que o espelho era muito pesado, que às vezes refletia embaçado a sala e o quarto quando ela mudava de lugar. Mesmo estando na sala, meu pai ria, mas eu vi também. E não era um reflexo normal, era como se o espelho estivesse embaçando e deixava tudo borrado. Uma noite acordei com um barulho de vidro quebrando. Fui até a sala e vi o espelho estilhaçado, mas não tinha caco nenhum no chão, só a moldura vazia. Os cachorros estavam escondidos, tremendo, e minha mãe ficou muda, olhava para a moldura como se não tivesse nada ali. Depois disso, tudo mudou. Toda madrugada, às 3h17, eu acordava com uma sensação estranha, como se alguém estivesse me olhando. E uma vez eu vi uma mulher parada na porta do meu quarto, alta, com vestido branco antigo, mas o rosto não tinha olhos, meio que uns buracos escuros. Eu estava meio dormindo, meio acordado, e me assustei. Ela não se mexia, só me olhava. Eu gritei muito alto, então meu pai correu pro quarto, mas ela já tinha sumido. Ele disse que era apenas um pesadelo, mas a minha mãe começou a ficar diferente, mais calada, mais distante. Às vezes falava observando, baixinho, e uma vez eu ouvi ela dizer que tinha alguém ali, vindo daquele espelho. E uma vez eu vi também ela dizer que já tinha visto um reflexo estranho de alguém passando no espelho. Comecei a evitar esse espelho, mas eu ficava com medo que tudo podia refletir ela, o vidro da janela, a água do poço, até colher de alumínio. Sempre ficava com medo de ver ela me olhando no reflexo de qualquer coisa. Um dia criei coragem e subi no sótão. Achei uma caixa com papéis antigos, cartas velhas, registros e uma foto em preto e branco. Na foto tinha o casarão e na janela do segundo andar, acreditem. O rosto era da mulher, era uma foto antiga dessa mulher que eu vi que estava lá. Escrito atrás da foto tinha Beatriz Albuquerque, 1942. Descobri que a fazenda pertencia à família Albuquerque antes da nossa. A filha mais nova, Beatriz, tinha desaparecido misteriosamente na região. Dizem que ela foi vista pela última vez andando na fazenda entre o milharal e que depois disso ela sumiu e ninguém sabia onde ela estava. Naquela noite coloquei um espelho
pequeno no mesmo lugar e esperei para ver se eu conseguia ver de novo. Eu tive essa coragem, mas não vi reflexo nenhum, nem nada. Mas eu dormi e quando eu estava meio acordado, meio no sono, eu vi. Ela estava sentada na cama me olhando. Corri, gritei e fui na sala e quebrei o espelho grande. Meus pais acordaram assustados, brigaram comigo, mas depois disso eu comecei a parar de vê-la, acordar tendo essas coisas. Meu pai decidiu vender a fazenda, mas antes de irmos embora, minha mãe me chamou no quarto e disse: eu também vi. Eu nunca entendi o que aquilo que tinha acontecido e o que significava aquilo, mas desde então peguei traumas de espelho e todos os espelhos que eu tinha em casa eu quebrei e não tenho até hoje. Às vezes fico com medo de ver aquilo de novo e mesmo hoje com 72 anos eu não tenho espelho em casa, nem no banheiro. E quando alguém me pergunta por que eu conto esse relato, porque tem coisas que não se explica. E aqui o neto dele deixou específico que realmente o vô dele, que contou esse relato para ele, não usa espelho, não gosta de espelho em casa. Ele, quando vai fazer a barba e tudo, ele tem só um espelhinho assim de mão bem pequenininho que guarda na carteira, mas não gosta de espelho. Muito bom esse relato, gostei bastante. Não esquece de me seguir, compartilhar, republicar, colocar nos seus favoritos e deixar nos comentários que achou, com muito, muito, muito like, e mandar o de vocês também, tanto nas redes vizinhas que vocês me acompanham ou aqui que vamos estar contando o relato de vocês. O tema do nosso relato sobrenatural de hoje é o sonho que virou realidade. Lembrando de fazer as tarefinhas. Me segue, curte, compartilha, republica, coloca os favoritos, deixa muito comentário, deixa muito like e manda relato de vocês nas redes vizinhas ou aqui. Vamos lá. Oi, pessoal. Meu nome é Caio, tenho 27 anos, sou de Goiânia, Goiás. E eu vou contar aqui o que não é invenção e não é exagero. Não é história de assustar ninguém, é só uma experiência real que eu vivi e que até hoje me dá arrepios quando lembro. Se você ou alguém aí já teve sonhos que pareciam mais um aviso do que uma fantasia, então vai entender o que eu estou tentando explicar para vocês e entender o que eu senti. Tudo começou numa madrugada de setembro, entre 2023. Eu tinha saído com uns amigos ali pelo setor marista, nada demais, cervejinha, conversa fiada, risada. Cheguei em casa por volta das 2 da manhã, cansado, mas tranquilo, deitei, fechei os olhos e aí que começou. No sonho, eu estava andando pela Rua 9, ali perto da Praça do Sol. Era fim da tarde, o céu meio alaranjado, aquele clima típico de Goiânia quando tá prestes a chover. Quem mora aqui sabe. Eu olhava para os lados e tudo parecia normal no sonho, mas de repente escuto um barulho de freada, viro o rosto e vejo uma moto se chocando com um carro branco, um Corolla. O motociclista voou longe e caiu no chão. Eu corri até ele. Ele estava usando uma jaqueta vermelha com o nome Lucas bordado nas costas. E aí vem o detalhe mais absurdo. Eu vejo a placa do carro que era... Ele colocou aqui, mas eu não vou dizer. Eu lembro disso como se tivesse sido uma cena de filme. Acordei suando, coração acelerado, como se tivesse acabado de viver tudo aquilo. Na hora pensei, que sonho doido, mas não consegui esquecer. Fui trabalhar no dia seguinte, ali no Jardim Goiás, mas o sonho martelava na minha cabeça. Era como se tivesse deixado uma marca. À tarde, sem saber por que, decidi passar pela Praça do Sol. Eu nem costumo ir lá, mas algo me puxava. Cheguei lá por volta das 5h30, fiquei andando, observando e às 17h42, eu juro para vocês, escuto uma freada forte, viro o rosto e vejo exatamente o que eu sonhei. Uma moto se chocando com um Corolla branco, o motociclista voa, cai no chão, eu corro até ele, jaqueta vermelha, nome Lucas bordado e a placa... A mesma placa. Eu congelei. Era como se o sonho tivesse se repetido na vida real.
Eu sabia o que ia acontecer antes de acontecer, tipo premonição. Liguei pro SAMU, fiquei ali até a ambulância chegar. O Lucas estava desacordado, respirando. Depois descobri que ele sobreviveu. Teve fraturas, mas nada fatal. E eu fiquei com aquela sensação. Se eu não tivesse sonhado, será que eu teria estado lá na hora certa para poder ajudar? Depois disso, comecei a anotar meus sonhos. Comprei um caderno só para isso. E não é que os outros 2 também se tornaram realidade? Um deles foi sobre uma queda de energia no setor Bueno durante uma tempestade. No sonho, eu via postes caindo, gente correndo e uma senhora presa dentro do elevador. Uns dias depois, choveu forte e exatamente aquilo aconteceu. A senhora foi resgatada pelos bombeiros, eu juro, eu vi na TV e quase derrubei o copo de água de tanto que a minha mão estava tremendo. O outro sonho foi sobre uma mulher desaparecida. No sonho, ela estava sentada no banco do Parque Flamboyant, chorando com uma mochila azul. Eu não sabia quem era, mas a imagem ficou comigo. 2 dias depois, vi no jornal que uma mulher que estava desaparecida havia sido encontrada no Parque Flamboyant, sentada num banco com uma mochila azul, e eu não sabia se ria, chorava ou corria. Era demais para minha cabeça. Foi aí que eu decidi começar a compartilhar isso. Criei um grupo e comecei a contar os relatos. E para minha surpresa, muita gente começou a comentar que já teve sonhos parecidos. Premonições, avisos, chamados. Sei lá o nome que vocês quiserem dar, mas não é coincidência, tem algo aí. Hoje eu não ignoro mais meus sonhos. Quando eu acordo com aquela sensação de isso vai acontecer, eu anoto, eu observo, eu me preparo e às vezes eu aviso. Já mandei mensagem para amigo dizendo não pega estrada hoje. Já pedi para minha mãe não sair de casa num dia específico e em todos esses casos algo estranho acontecia. Eu sei que não sou médium, não sou vidente, não sou nada disso. Sou só um cara comum que teve experiências incomuns. E se você já ouviu algo parecido, sabe como que a gente se sente, porque talvez a gente não esteja sozinho nessa. Talvez os sonhos sejam mais do que só imagens aleatórias. Talvez sejam mensagens e talvez a gente tenha que começar a escutar e entender um pouco sobre isso. Sonhos que acontecem é algo que, por incrível que pareça, é bem comum. Tem vezes que a gente sonha que passam num lugar, no outro dia passam naquele lugar que você nunca nem viu. É bem assim, acontece facilmente. Se você gostou do relato, deixe seu comentário, me segue, curte, compartilha, republica, coloca nos favoritos, deixa aqui também muito like. O que vocês acharam, se já passaram a mesma coisa e aguardo de vocês. O tema do nosso relato sobrenatural de hoje é o fantasma do Teatro Nacional de Brasília. Lembrando de me seguir, compartilhar, republicar, coloque sim nos seus favoritos, mande o relato de vocês para mim também, que eu quero saber. Pode ser aqui nos privados das redes sociais, eu vou estar lendo e fazendo vídeo para vocês e vamos lá. Hoje quem nos manda o relato, este relato ele foi contado por um ex-funcionário de manutenção, que ele é técnico de manutenção aposentado, conhecido como, vamos colocar o nome fictício, seu Adalberto. E ele nos conta assim: trabalhei no Teatro Nacional Cláudio Santoro por mais de 15 anos. Conheci a cada canto daquele lugar, dos camarins ao subsolo, dos elevadores à cúpula. Mas tem uma noite que nunca saiu da minha cabeça. Foi em setembro de 2012, uma sexta-feira. Eu fiquei até mais tarde para revisar os elevadores, que estavam dando problemas. Já passava de 23 horas e o teatro estava completamente vazio. Só eu e o segurança, pode chamar de Paulo, que ficava no saguão. Enquanto mexia nas ferramentas, ouvi um som vindo da sala Vila Lobos, que era um piano. Mas não era música, eram notas soltas, como se alguém estivesse tentando lembrar uma melodia esquecida. Achei estranho porque todos os instrumentos estavam guardados. Fui até lá com a lanterna na mão. Quando entrei, o piano estava aberto e as teclas se moviam sozinhas.
O ar ficou gelado e senti um arrepio subir pela minha espinha. Tentei falar, mas a minha voz não saiu. Foi quando eu vi, pelo reflexo da tampa do piano, uma mulher parada atrás de mim. Vestido longo, branco, rosto coberto por um véu, me virei num pulo e ela não estava mais lá. Corri para o hall e o Paulo estava branco como papel. Disse que viu a mesma mulher descendo pelo elevador, que aliás estava desligado desde o meio da tarde. Ela passou por ele sem dizer nada, flutuando. Então ele estava completamente assustado. Quando fomos verificar, o elevador estava no térreo, e no térreo mesmo sem a energia. Depois daquela noite, outros funcionários também começaram a relatar coisas parecidas pra gente. Luzes que acendiam sozinhas, vozes nos camarins, passos no palco vazio. Uma atriz diz pra gente que me disseram que uma atriz morreu ali nos anos 80, durante um ensaio. Ataque cardíaco fulminante, bem no meio de uma cena dramática. Dizem que ela nunca saiu do teatro e que ainda espera sua última apresentação. Então, provavelmente, o espírito pode ser dela. Eu pedi transferência depois disso, eu não gosto realmente dessas coisas e não conseguia mais entrar lá à noite. Mas até hoje, quando passo em frente ao Teatro Nacional, sinto aquele mesmo arrepio. E digo, e se você estiver por lá sozinho e ouvir um piano tocando, não siga o som, porque ela ainda está esperando alguém que a veja. Eu tomei minha lição do modo mais difícil. Que relato, muito bom. Se vocês têm algum relato parecido, pode estar mandando para mim que eu vou fazer o vídeo. Deixe aqui nos comentários muitos likes, muitas curtidas, muita informação do que acharam. E realmente eu não conhecia esse lugar e achei muito legal esse relato.